Olá pessoal, me chamo Bruno, essa é a minha linda esposa Isis. Nós somos da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, especificamente de São João de Meriti. E um belo dia resolvemos mudar e esse é o nosso canal para contar um pouquinho dessa nossa história, dessa nossa trajetória. Nós somos nascidos e criados aqui no Rio, né, no subúrbio do Rio de Janeiro. São João de Meriti é uma cidade da Baixada Fluminense. E como toda cidade grande, aqui tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Aqui tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Então a gente tem pesado um pouco isso, né, a respeito de custo de vida e qualidade de vida. E a gente tem sentido essa necessidade, esse desejo de buscar um lugar novo para viver que nos dê essa qualidade de vida que a gente não tem encontrado aqui. Então, como cidade grande, a gente acaba vendo, né, muita violência, realmente as coisas são caras e a gente não tem esse retorno de ter lazer, de ter qualidade de vida de fato. Então, a gente decidiu mudar. Pois é, em 2021 a gente completou 15 anos de casado e a Isis tinha desejo de visitar Gramado por muito tempo e a gente nunca tinha ido para o sul. E aí ela resolveu, comprou a viagem e nós fomos para Gramado. E ali eu me encantei por um lugar como eu nunca tinha me encantado por lugar nenhum. O sul do Brasil é assim uma região que falou com a gente de diversas maneiras, né? A questão da tradição, a questão familiar dele ser muito forte, valores e assim, de verdade, muitas coisas que a gente sentiu em Gramado, não somente pela beleza do lugar, não somente pelo clima, que eu particularmente amo o frio. A Isis é muito mais... A cidade é linda também, né? Nem preciso dizer. A Isis é muito mais da vibe de praia, assim, mas eu amo o frio. Então, Gramado foi aquele lugar que mexeu muito com a gente e deu aquela picadinha, assim, de tipo, vem pra cá, vem pra cá. Bom, aí começou a nossa saga, né? Porque a gente amou Gramado e nós saímos de lá no ano de 2021, que foi a nossa primeira viagem, não querendo vir embora. E talvez você já tenha passado por isso, né? Quando a gente sai de férias, geralmente a gente volta com essa sensação de ai, tá acabando, não quero voltar e tudo, mas foi diferente, foi um sentimento diferente, de realmente... Sabe, mais profundo, mais intenso. A gente voltou triste de fato, a gente queria muito ficar. Nossa sensação era, vamos voltar, vamos pegar as malas, catar tudo e vamos pra lá, vamos morar lá. E quase aconteceu, né? A gente quase fez isso, né? Só não aconteceu porque realmente começou a nossa saga de procurar casa para alugar lá em Gramado e foi muito, muito, muito difícil, né? Nós passamos brincando em 6 meses procurando aluguel. E assim, tem aluguel em Gramado, mas a maioria tá disponível para Airbnb, né? Não é aluguel assim de temporada longa, né? Vamos dizer assim, como a gente queria fazer. Então a gente teve bastante dificuldade e quando a gente encontrava, a gente ficava super empolgado, tipo, achei a casa e tal, e aí a gente mal pensava, a casa sumia. E a gente tinha dificuldade ainda dos cachorros, né? Nós tínhamos 3 cachorros e boa parte das casas que a gente achava não aceitava cachorro. Nós somos pai de pet, então nós temos 2 vira-latas e temos um Rottweiler. Então, assim, é complicado realmente achar aluguel que aceite o pet, principalmente que aceite um pet do tamanho do nosso bebezão, né? Então... Além de tudo, ainda tinha essa dificuldade ali a mais, né? De conseguir um lugar que aceitasse os nossos cachorros. Aí depois disso, a gente, como encontramos muitas dificuldades com Gramado, né, específico, Canela é também ali do lado, vizinha de Gramado, né? E Canela, para mim, eu particularmente, pensando na questão do dia a dia, eu confesso que eu gostei muito mais de Canela, porque Gramado é muito mais turístico, né? E Canela tem aquela coisa assim mais de lar, né? Para mim, particularmente. E aí a gente começou a olhar, vislumbrar Canela, ver situações, ver locais, mas enfrentamos a mesma dificuldade. E aí a gente chegamos a começar a olhar terrenos, olhar casa para comprar. E a gente viu um terreno, né? Fomos na imobiliária,
visitamos o terreno, um terreno num tamanho excepcional, num lugar muito bacana, né? Que ele tinha assim uma vista, né, pro verde. Linda, linda. Um espetáculo. A gente sonho. gostou bastante. Voltamos de Gramado, e isso foi numa segunda viagem que a gente fez para Gramado, não foi nem na primeira, já foi numa segunda viagem para Gramado. E aí a gente fez uma oferta no terreno, mas aprove a Deus que não fechássemos. Então a gente fez a oferta no terreno, estava tudo caminhado, tudo certo, mas começou a ter aqueles embrólios, toda aquela situação que impediu a gente de dar seguimento na negociação. E voltamos a ficar frustrados. Como a gente teve muita dificuldade de achar o aluguel lá na área, né, Gramado, Canela, à distância, a gente resolveu fazer uma segunda viagem só para poder ver essa parte. Então a gente foi para conhecer alguns bairros específicos que a gente estava encontrando casa e para poder ver também ali na área de Canela que a gente não tinha explorado tanto da primeira vez. Então essa segunda viagem foi específica para isso. Então a gente foi passear, e passeando a gente encontrou esse bairro do terreno, né? Que a gente se encantou com a vista, que era um bairro no alto, tinha uma vista linda assim, do verde, né? Das montanhas, então a gente se encantou e aí a gente foi e encontrou esse terreno que estava à venda. Tinham muitos terrenos à venda nesse espaço específico, mas é um pouco salgado, né? E a gente encontrou um que estava dentro da nossa realidade. E aí foi o que ele falou, a gente fez a oferta e foi fluindo até que deu tudo errado. E aí a gente ficou muito frustrado, muito triste, assim, a gente ficou arrasado, porque era o lugar dos nossos sonhos, seria perfeito se a gente conseguisse esse terreno, mas não rolou. Né? E como cristãos que nós somos, a gente coloca tudo diante de Deus em oração, sempre pedindo, né, ao Senhor que se for da vontade dele, que ele faça prosperar, e se não for, que ele frustre mesmo, né? E ele frustrou. E não foi fácil pra gente lidar com isso, foi realmente muito difícil, mas nós aceitamos, né? Era a vontade de Deus, alguma razão tinha, né? Quem crê realmente no Senhor também pensa dessa forma, e a gente ficou um tempo ali digerindo, né, deixamos um pouco de lado, né, essa questão da mudança até retomarmos novamente, vendo outras possibilidades, né? E aí foi a segunda etapa da nossa jornada, né? Foi quando a gente, ainda nessa caminhada do sul, né, porque o sul era o nosso foco, foi quando a gente começou a pensar, né, em outras cidades que a gente já havia visitado, né? Isso, aí nós fizemos uma outra viagem, né, eu acho, para o sul, só para passear mesmo, nós fomos conhecer um outro lugar. A gente foi para a região do Santa Catarina. Santa Catarina, isso aí. A gente foi pro Beto Carreiro. Eu já tinha visitado, mas ele ainda não. E aí nós fomos juntos lá passear e aproveitamos, óbvio, para poder conhecer ali o entorno da região. Então nós conhecemos principalmente Itajaí, Penha e Balneário, né? Então a gente ficou naquela região ali. Então são 3 cidades bem diferentes, né? Balneário, aquela coisa glamurosa, cara, né? Famosa. Aí a gente conheceu Itajaí, que a gente não conhecia e que a gente achou uma cidade muito legal. A gente ficou bem interessado, ele principalmente ficou muito interessado em Itajaí. E a gente conheceu Penha, que é a menorzinha, né? Que é uma cidade pequena, um pouco mais aqui parecido com a nossa realidade aqui de São João de Meriti. E eu já fiquei mais encantada com Penha, né? Mas Penha tem ali o lado próximo ao parque, que é menor, que não tem tanta coisa, e tem uma outra área que a gente descobriu sem querer, né? Que tem mais comércio, mais casas, mais prédios sendo construídos, e aquela área ali me interessou bastante. E Penha e Itajaí também são lugares que, como o nosso interesse sempre foi... A gente mora no Rio de Janeiro, né? Então, apesar da gente morar da Baixada Fluminense, aqui São João são 500 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena, mas não tão pequena assim, né? Ainda mais que são 500 mil habitantes, um em cima do outro, né? Que a nossa cidade, ela tem um tamanho muito pequeno. E aí, nesse cenário, a gente sempre gostou muito do interior
E quando a gente olhou Penha e olhou Itajaí, né, na questão, principalmente Penha, né, que não é como Itajaí numa questão de estrutura, mas ela tem ali a questão do comércio, do dia a dia, então se adequava dentro dessa realidade de interior, que era o que a gente sempre intencionou quando a gente pensava em mudança, né? Então a gente começou ali a fazer esse reconhecimento, olhar. Gostamos, mas confesso que a gente talvez não tenha gostado tanto assim. A gente gostou, mas não teve aquele, sabe, caramba, é aqui. A gente sente, né, quando a gente encontra o lugar e quando não é o lugar. Então, assim, a gente achou a cidade muito legal, as duas principalmente, né, Itajaí e Penha, mas não teve aquele, é aqui e tudo mais. Então a gente até andou procurando também aluguel, para ter uma ideia de custo, né, se estava dentro da nossa realidade ou não, mas a gente acabou não tocando muito não. E aí passou mais um tempinho, nós fizemos uma nova viagem para o sul. Essa foi uma viagem maior, mais completa, a gente foi descendo Curitiba, né, e Foz do Iguaçu. Chegamos aí para Foz, subimos por Londrina, foi uma viagem mais longa, né, foram uns 15 dias mais ou menos, a gente estava acompanhado de um casal de amigos nossos. E a gente aproveitou ali Foz, Paraguai e tal. A gente passeou bastante, mas sempre, né, olhando, conhecendo, tipo, será que é aqui, será que é ali e tal. E aí, achamos Londrina. Londrina, não sei se vocês conhecem, mas Londrina é uma cidade muito, muito aconchegante, muito bonita. E tem também toda essa questão do sul que a gente chegou a ver, né, quando a gente foi para Gramado. A gente encontrou muito isso também em Londrina. Mas é uma cidade gostosinha, muito bonita, arborizada, e dentro dessa linha do que a gente gostava, né, dessa questão de cidade de interior. E aí a gente também, nessa mesma viagem, a gente chegou aí em Curitiba. E a gente já tinha ido uma vez em Curitiba, passamos um dia, né, em Curitiba. Foi assim muito rápido, mas Curitiba, o clima de Curitiba é algo que eu adoro, né? Eu gosto demais do frio, e o clima de Curitiba frio, assim, me encanta demais. Porém, Curitiba é uma grande cidade, então é uma grande capital, Curitiba, e foi algo que a Isis já não gostou tanto assim, né? Porque a nossa intenção era justamente fugir de questões que a gente acha nessas grandes cidades, que é o que a gente tem aqui, já como realidade, né? Que é violência, um pouco de sujeira também que a gente acaba vendo, né? Apesar de Curitiba ser extremamente limpa, né? Isso, em comparação ao Rio, óbvio que não dá pra comparar, né? A gente tem um problema crônico aqui no Rio em relação a isso. Mas ia fugir um pouco daquilo que a gente inicialmente tinha estabelecido. Então ficamos um pouco nesse impasse. Ele gostou de Curitiba e eu não gostei tanto. Não era muito bem o que a gente queria. A Isis meio que me deu uma carta branca pra gente poder... Porque eu meio que enchia muito ela querendo mudar, né? Então eu queria ir pro sul. E aí nessa ânsia toda de ir pra lá, eu falei com ela, eu vou e chegar lá, eu vou morar em uma cidade pra conhecer, entender como que fica. E a gente meio que combinou que eu iria em uma cidade, iria morar um pouco em Curitiba, iria morar um pouco em Londrina. E aí, nessa de que a gente iria morar aqui, a gente descobriu também uma outra cidade. E aí a gente ficou nessa, começou a pesquisar um pouquinho sobre essa outra cidade, que eu vou deixar a Isis contar um pouquinho mais. Um belo dia, o Bruno me chega e fala assim, vou fazer uma reunião com um amigo meu de trabalho. Eu, ok, a reunião ele faz toda hora, então falei, beleza, mais uma reunião. Só que quando terminou a reunião, ele veio me contar sobre a reunião. E a reunião não era sobre trabalho, era para falar sobre uma cidade que ele tinha conhecido. E que esse amigo de trabalho dele morava lá, né? Eles faziam essas reuniões à distância e tal, e o cara morava lá, a gente não conhecia a cidade, e ele marcou uma reunião só para se informar a respeito da cidade. E de fato achei muito inteligente, né? Porque era uma pessoa que estava morando lá, então ele não tinha essa visão assim... né, do turista que foi, conheceu e se encantou. Ele tinha a visão de alguém que realmente já
vivi alguns anos, inclusive, lá. E ele veio também do Sudeste, né? Que ele é mineiro, ele saiu de Minas e foi morar lá na cidade, né? Que também é uma mudança grande, considerável, né? E a mesma loucura que a gente estava pensando em fazer, ele já tinha feito. Então, assim, a gente, caramba, perfeito. Alguém que já mora lá para poder, né, passar pra gente todas as informações que a gente precisa e reais, né? Sem ficar maquiando a situação. Então, e aí ele pegou todas as informações lá na reunião e no final a conclusão foi que a cidade era uma cidade legal, talvez era uma boa possibilidade. Para incluir Curitiba, Londrina e agora teria uma terceira opção. Uma terceira cidade. E aí ele, a princípio, ficou dessa forma. Ele iria no início do ano, né? No início de 2024, ele iria para lá sozinho, para poder conhecer essas cidades e decidir em qual cidade nós moraríamos. Só que aí a gente pensou, mas uma dessas cidades, que era justamente essa última cidade, eu não conhecia. Então fazia muito sentido, né? Ele ir sozinho para ele decidir, sendo que uma das cidades eu não conhecia. A gente, né, não conhecia. Ele também não conhecia. Então, assim, nós decidimos fazer uma viagem, né, de uma expedição, vamos dizer assim, para sondar a cidade juntos, né? Então, nós fizemos essa viagem, né? Ela já foi feita, a gente documentou, assim, mais ou menos, principalmente por foto, né? Essa expedição, né? Nós fomos os espias, nós fomos espiar a Terra para decidir se a Terra era boa ou não. E a conclusão que nós chegamos é que a Terra é muito boa. Muito boa. Sabe aquilo de nós sentirmos, é aqui? Deu match. Nós sentimos. Verdade. É aqui. Nós passamos uma semana lá, a gente rodou literalmente por todos os bairros, a gente foi conhecendo várias coisas, visitamos esse casal de amigos que mora lá, novamente tivemos uma conversa, né, agora pessoal, né, e tiramos todas as dúvidas que a gente podia tirar. E óbvio, não é uma cidade perfeita, nenhuma cidade vai ser perfeita, mas está muito dentro daquilo que a gente gostaria. Então, nós decidimos que nós vamos para Maringá. Então vem com a gente nessa loucura. Nós somos o Casal na Muda, estamos em constante mudança e queremos compartilhar com vocês toda etapa dessa nossa mudança rumo a Maringá. Até a próxima.